Boa noite com muita alegria, a paz do Senhor, glória a Deus, Shalom Adonai, oh glórias, 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 glórias. Final do nosso jejum, do nosso relógio de oração, o jejum ainda não acabou, gente, calma, o jejum ainda não acabou. Boa noite que você está conectado pela Rádio Hebron, Jesus em primeiro lugar, aleluia, glórias, sejam muito bem-vindos. Olha, foi um relógio maravilhoso. Para mim, olha, eu posso dizer, até me arrepia, sabe? Eu pude experimentar de muitas coisas do Senhor, de poder ministrar pessoas. Eu pude ter o meu momento com Deus, né? E posso cada dia mais provar desse Deus maravilhoso, desse Deus verdadeiro, que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E o Senhor deu o Filho dele para morrer por nós. Então, sabe, é só agradecer. Se nós se atentássemos nessa parte, que Deus deu o único Filho dele, o único Filho único dele, para morrer por mim, para morrer por você, pecador, olha, a gente só ia ficar agradecendo e ser grato até o último dia da nossa existência ou até o dia do arrebatamento. É verdade? É a grande verdade que nós não nos atentamos. Amém? Foi tremendo, extraordinário. Foram, olha, momentos assim com Deus que é impagável. E eu quero falar com você que é dizimista fiel. Aqui, ó. Dizimista fiel. Seja fiel no seu dízimo. Seja fiel, olha, que você pode ter certeza, o Senhor vai fazer o extraordinário na sua vida, porque é um mandamento. Estou mostrando aqui, mas ele está ao contrário, tá? Está dizendo aqui que é dízimo, e eu vou ler para você o versículo que está aqui, ó. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Está em Hebreus 11:33. Amém? É um assunto que é assim, não tem que se discutir, porque é uma ordenança, você tem que fazer e ponto, e acabou. Porque está na palavra dele. Não foi eu que escrevi, não foi a bispa que escreveu, não foi o bispão que escreveu. Está na palavra. Está na palavra que você tem que ser dizimista. Devolve para o Senhor aquilo que te é devido. Dízimo é a 10ª parte, e acabou. Não está dizendo que é 90%, é 10%. Você tem 90% para fazer todo o resto. E o Senhor te abençoa. Se não fez com 90, vai fazer com 10, né? Exatamente. Eu faço assim, ó. Nós fazemos assim. Quer um segredo para você não sofrer? Você recebeu, você já tira de cara o seu dízimo. Não deixa para fazer conta. Para de fazer conta. Ah, porque eu faço conta quando Se eu sobrar, vejo... né? Eu vejo, não vai dar para fazer, não vai dar mesmo. Primeiro você tira o seu dízimo. E eu tenho certeza que senão eu vou comer. Eu estava falando para um rapaz esse dia. Falei, tira o seu dízimo. Você lembra daquela vez que eu te ministrei sobre o dízimo? O que aconteceu com você? Rapaz, as coisas começaram a acontecer. Olha, eu acontecia isso, eu conseguia fazer aquilo outro e tal. Ah, tá. E quando você parou de dizimar? Não sei o que está acontecendo. Olha, aconteceu aquilo, isso. Aí veio uma lista, né? Eu falei, então, né? Por que será, né? A resposta você mesmo já está dando. Não, a partir desse mês eu vou começar a dar meu dízimo. Eu falei, então, faça a prova do Senhor. Porque senão, eu falei para ele, eu vou comer as folhas da minha Bíblia na sua frente. Eu vou começar a comer as folhas da Bíblia na sua frente. É uma ordenança. É a ordem de Deus. Faça a prova disso. Feche a boca do devorador na sua vida. E eu fiz prova com ele. Eu falei, se o Senhor não te abençoar, eu como todas as folhas da minha Bíblia. Faz do jeito que eu estou te falando. Cumpre direitinho. Para de achar que você só tem que dar oferta só. Não precisa dar dízimo. Eu falei, começa a dizimar. Aí sim você dá uma oferta. Aí você vai para esse outro lado. Mas em primeiro lugar, tapa essa brecha. Dá seu dízimo. Seja um dizimista fiel. Seja um valente de Davi. Invista na obra do Senhor. Nós temos esse projeto de amor, que foi dado por Deus.
Nós estamos com a obra lá em Aguaí. Ontem ainda passei assim, ó, na frente da cidade de Aguaí. Me deu uma alegria tão grande, né? Eu falei, puxa, o bispão não tá aí, né? Eu puxei a parar para tomar um café com ele, né? Eu tava passando, eu tava indo até São João da Boa Vista. Então a nossa obra lá está crescendo e vai multiplicar 30, 60 e a 100 por 1 a obra lá. E o seu valente de Davi, a sua oferta, ela está abençoando vidas. E você está investindo em solo fértil. Em nome de Jesus. Amém? Quer falar alguma coisa, Bispa? Sim, então. A Bispa quer falar. Boa noite, com muita alegria. Pastor, arruma ali pra mim que tá muito ruim esse painel, tá aparecendo muito a parede ali. Boa noite, com muita alegria, glória a Deus, né? Eu venho um pouquinho mais pra cá, arruma direitinho ali, ó. Tá torto. Eu não ia entrar hoje, né? O Bispo Marcelo que ministra hoje. E o Senhor falou pra mim, você vai entrar sim. Você vai entrar sim, porque eu quero que você dê... olha ali no meu e você vai conseguir arrumar. Eu quero que você dê um testemunho, né? Do que aconteceu hoje numa reunião que nós estávamos. E eu fiquei muito entristecida, por que hoje? Deixa eu te falar por quê. Hoje é quinto dia útil, né? Hoje é quinto dia útil. E simplesmente pega o meu celular que vocês conseguem arrumar. Olha lá que vocês vão ver o que tá torto. Tá feio. Então, vocês prestem atenção no que eu vou falar para vocês, porque é muito sério. É um testemunho muito lindo que eu vou te entregar. Mas o que está acontecendo? Está acontecendo que em outubro, né, setembro, o Senhor me deu um projeto, tá? E aí o que acontece? Em outubro, nós levantamos um exército. E o Senhor falou que os que iam começar com a gente eram 12 valentes de Davi. Pois é. Pela perseverança que a gente alcança a promessa, né? Tá escrito na minha Bíblia. Certo? Tá certa essa palavra? Não. Tá certo, bispo, essa palavra? É pela perseverança que nós alcançamos a promessa? Pela perseverança nós alcançamos a promessa. Então, nós temos que ver o seguinte, se eu tinha um exército que começou comigo com 12 pessoas, nos valentes de Davi, cadê essas pessoas? Para onde elas foram? Nós estamos falando sobre o projeto de dízimos, dizimistas fiéis, nós estamos falando sobre valentes de Davi. A indignação do meu coração é o seguinte, cadê os valentes? Né? Para onde foi? Será que você não viveu um milagre? Hoje eu vi, glória a Deus, né? Glória a Deus que o Senhor escolheu a minha casa de novo. Bispo Marcelo, Pastor Fábio, a minha vida para suprir a obra de Deus. O Senhor escolheu de novo esse mês. E eu glorifico muito a Deus por isso. Né? Foi de boa, bispo? Você conseguiu suprir tudo de boa porque hoje foi o quinto dia útil? Não consegui suprir tudo de boa. Mas primeiro eu cubro o corpo, depois eu cubro a minha vida. Né? Mas eu não vou deixar a obra perecer. Por que eu estou te falando isso? Porque hoje eu tive uma reunião com o meu contador, que foi Deus que preparou para a igreja. E o bispo Marcelo está aqui, vem cá. Por favor. Que não me deixa mentir. Boa noite, pessoal. Né? Nós tivemos a reunião com o nosso contador hoje. O estado dele de desespero para ser um valente de Davi. Fala. Eu tava lá dentro, eu não ia entrar, mas o Senhor falou para mim, eu quero que você entre, porque o povo precisa saber disso. É engraçado porque você me passa, né, o número da conta, eu já pedi, porque às vezes a pessoa pede, às vezes a gente tá realmente ocupado, não dá para me responder o WhatsApp, então depois eu vou ler e vou responder. E na hora que ele pediu, a gente tava seu número, alguma coisa assim, pra ele passar depois. Ele, mas me passa, eu preciso, né, ser um valente, nós vamos entregar, né, um presente para ele. Não, mas eu quero primeiro. Não, querido, não está condicionado a você ser valente ou não, né? É uma oferta, nós estamos querendo ofertar na tua vida, é um presente, né? Que
que o Senhor mandou entregar. E ele, E ele é um preocupado, servo porque de ele Deus queria, né? fantástico, né? Mas ele contou várias Fantástico. experiências, né, com Deus. Mas o que eu achei mais lindo na vida dele é que ele estava desesperado para ter o número da conta para ser um valente de Davi. Gente, você tem noção do que eu estou falando para você? Ele estava desesperado para ser um valente de Davi. Tá muito ruim isso hoje, né? Então, o negócio é o seguinte: você que se propôs a ser valente de Davi, você se propôs a ser dizimista fiel, fica aqui, bispão. Se propôs a ser um dizimista fiel, dá para parar? Dá para tirar a mão do arado? Não. A obra está crescendo? A obra está crescendo. Faça parte desse crescimento, porque da mesma forma, né, que a obra vai crescer, a tua vida vai crescer. Sua vida financeira vai dar um boom, da mesma forma que a Hebron está crescendo. Não tira tua mão do arado. Eu vim aqui fazer um SOS mesmo. Socorro, povo de Deus. A gente... Acabei de receber um WhatsApp ali. Bispa, pelo amor de Deus, ora por Maceió e ora por Fortaleza. Chega até me arrepiar. Maremoto e terremoto. Jesus está voltando, bispa. Jesus está voltando. Só que a palavra dele precisa ser propagada. Não vamos deixar a Hebron parar. Em nome de Jesus. Hoje, sabe o que o nosso contador falou pra gente? Não para. Pelo amor de Deus, não para. Por quê? Porque é isso que o povo está precisando, de uma palavra viva. Então, em nome de Jesus, se você ainda não é um valente de Davi, seja um valente de Davi. Se você ainda não é dizimista, está debaixo da cobertura da Hebron, chega de dar brecha, porque esse é o ano da consolidação das promessas. Será que você ainda não viu que o Senhor está fazendo grandes coisas na tua vida? Então, se você não viu, desperta agora. Sai desse sono. Ao invés de você fazer tudo para o teu ventre, faça para a obra de Deus. Sabe o que ele falou para a gente? Eu aprendi. O melhor e maior investimento é na obra do Senhor. Então, presta atenção. Ele está agoniado para ser um valente de Davi. Ele deu vários exemplos de amor pela obra, de falar, não, eu vou entregar o meu melhor. Eu tenho algo na minha casa, eu não vou entregar o que sobra na obra. Eu vou entregar o melhor. Ele falou, se for para entregar assim, eu não quero. Eu não quero que vocês me paguem para ser contador de vocês. Eu faço questão de honrar a vida de vocês. E eu não quero honrar só por isso, não. Eu quero honrar com muito mais. Então eu estou te dando o testemunho dele, né? E eu estou dando o meu testemunho pessoal, do Bispo Marcelo, do Pastor Fábio, das maravilhas que nós temos vivido. Porque é sério. Se você está trabalhando e você não está entregando o teu dízimo, o pastor acabou de ministrar aqui. Presta atenção. Você não está roubando a bispa, você não está roubando a igreja, você não está roubando o bispo nem o pastor. Você está roubando a Deus. Você está deixando de cumprir um princípio espiritual. E já vai vir a resposta para a vida dele. Já vem a resposta. E a resposta do inferno vem muito mais rápido do que você imagina. Aliás, né, é o saquetel furado. A humanidade tem um péssimo hábito, né? Cria-se uma fantasia de que o dízimo é para o pastor, isso e aquilo, tem que parar com isso. A obra precisa crescer. E você pegar uma igreja, seja ela física ou não, ela tem as despesas da igreja. A conta de luz precisa ser paga, a conta de água precisa ser paga, a internet precisa ser pago, né? A manutenção da igreja. E nós não estamos com uma obra só, nós estamos com 2 obras. Quem já foi para lá, para Aguaí, no encontro, quem vê as filmagens de Aguaí sabe disso, né? Agora, segunda-feira que nós conseguimos levar parte do cenário para lá. Eu preciso da ajuda de vocês urgente. Valentes de Davi não pode cessar. Se eu te falar, foram 3 pessoas que entregaram o valente esse mês. Então presta atenção, né? Presta atenção naquilo que a igreja está falando com você. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E outra, né? A gente tem que entender assim, a gente tem um exemplo, né, do Senhor. Teve Jesus que ficou um tempo conosco e nos deixou vários exemplos, né? E o que o Senhor tem nos demonstrado ao longo aí que nós temos ministrado,
o Senhor é um Deus de fidelidade, né? Tem nos demonstrado para que a gente possa aprender o que é uma fidelidade. E a gente vê que na contrapartida a gente não tem essa mesma fidelidade, né? Nós queremos de Deus a mesma fidelidade, eu vou buscar toda hora, né? Eu estou lá clamando, buscando a situação, eu quero um Deus de fidelidade, mas eu também não, mas eu na minha parte eu não quero ter fidelidade com Deus, porque a partir da hora porque para mim você não dizimar é roubar o dízimo, roubar de Deus aquilo que é dele, que é devido, então eu não tenho fidelidade nenhuma, né? Então presta atenção nos desafios que você fez com o Senhor, nos propósitos que você fez com o Senhor, porque o Senhor fala, não faça voto de tolo comigo, né? Porque o Senhor vai acabar deixando você com cara de ué, e você vai se arrepender amargamente de não ter participado da obra. Então, se levanta hoje e fala, olha, eu vou tirar do meu melhor, e eu vou entregar para a obra. Eu quero que a Hebron, sabe, cresça, que continue levando a palavra, que continue fazendo a obra. Eu preciso. Quem que precisa da palavra que sai do altar? Nós precisamos, né? A despeito... Despesa com a rádio também, né? Tá? A despeito de qualquer coisa. Nós temos rádio para sustentar, internet. Nós temos toda uma despesa. Eu peço encarecidamente para você. Você quer montões e montões? Então primeiro ajunta para o Senhor. Primeiro faz para o Senhor. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Né? Se disponha a entregar. Dê e que o Senhor te devolverá. Muito grande medida sacudida, recalcada e transbordante. Eu ministrei na segunda-feira. Não é possível que aquela palavra de segunda-feira não tocou na tua vida. Não é possível que você não entendeu o que Deus falou com você. Não é possível que você não está vendo a obra que a Hebron está fazendo. Né? Hoje mesmo fui buscar panfletos. Eu tive que pagar panfletos, porque panfletos não é de graça, né? E vai começar o projeto no parque, que eu preciso levar a igreja para dentro do parque. Eu preciso levar a igreja para a rua, né? E aí, bispo, e aí que eu preciso de cenário, eu preciso de tanta coisa. Então eu preciso que você se levante hoje, né? O pastor vai colocar aí o WhatsApp da Hebron. Eu preciso que você se levante hoje e você entregue uma oferta especial. Valente especial. Eu estou convocando mesmo, eu estou convocando um exército que quer conhecer esse Deus galardoador daqueles que o buscam. Amém? Em nome de Jesus. Bora lá, mulherada, que amanhã é o nosso dia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Todos na paz do Senhor. Que o Senhor abençoe e guarde. Vem cá, bispão. Ah, pastor, perdão, né? Eu tomei O Senhor falou, vai lá e conta o testemunho. Não vou nem mais fazer né? Desculpa. Eu precisava entregar esse testemunho. Amo vocês. Deixa eu ter ninguém aí na frente. Oh, glória a Deus, aleluia! Então, a partir de hoje nós somos o quê? Tapadores de brechas. Glória a Deus. E eu quero compartilhar com vocês o Salmo 112, que encerrou o nosso relógio de oração, que foi tremendo, extraordinário. Povo do relógio das 6 horas da manhã aí, ó, firmes aí. Eu quero ver aí as mãozinhas. A Léo tá falando que tem testemunho sobre isso. Glória a Deus. Passa para nós aí o testemunho, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler? Aleluia! Bem-aventurado o homem que temerá o Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A melhor coisa que tem é você servir ao Senhor por prazer, não por obrigação, não por imposição. A melhor coisa é você servir por prazer. Nossa, me arrepia, sabe? É tão gostoso servir o Senhor por prazer, não ter aquele sentimento de nada em troca, sabe? Aquilo que está pedindo uma mão e a outra mão já quer fazer outra coisa, sabe? Em nome de Jesus. Você tem que ter prazer nos mandamentos do Senhor, não por imposição, não por ser uma lei rigorosa. Tá entendendo? Aí no 2 diz assim: a sua descendência será poderosa na terra. Isso é uma promessa, né, maravilhosa. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, oh glória, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Nem trevas vai ter poder sobre as suas vidas. Feliz
Ditoso o homem que se compadece e empresta. Oh, glória, já pensou? E ele defenderá a sua causa em juízo. Grandes porções será sobre a sua vida. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Pode vir a notícia que vier. Que a gente está em crise, o Brasil está em crise, porque a partir de hoje acabou o benefício X, Y, Z. Está amarrado em nome de Jesus. Você vai mais se movimentar através de más notícias. Você vai ficar firme no Senhor, firme na promessa dele. O seu coração bem firmado não teme até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Você não vai temer a nada. Distribui, dá aos pobres uma porção aumentada. A sua justiça permanece para sempre. E o seu poder se exaltará em glória. O perverso, vê isso e se enraivece. Range os dentes e se consome. É só o que resta para ele, se consumir para ver a sua situação. O desejo dos perversos perecerá em nome de Jesus. A sua prosperidade vai atrair. Amém? Em nome de Jesus. A oração contrária do justo, não tem poder nenhum sobre a sua vida. Oh, glória a Deus. A Léo acho que está contando o testemunho dela, só que eu não consigo ler, a letrinha está meio pequena. Que a gente está com. A gente tá com o celular do Bispão, né? E olha aí, é prova de fogo. Eu tenho o costume do celular, sabe, a tela desse tamanho. Mas glória a Deus, medita nesse salmo. Salmo maravilhoso. Ele é para a sua vida. Toma posse. Amém? Aí, Bispão. Ela está falando que esta obra é do Senhor, não há dúvida disso. Deus está fazendo grandes maravilhas na vida dos que depositam a sua confiança na obra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Bom, pessoal, boa noite de novo, né? Fala sério aí, a bispa chegou chegando, hein? Glória a Deus, né? Cheguei na metade do o pastor ficou até assustado. Ele falou, o pastor, eu falei, o que aconteceu? Mas era importante, né? A gente sabe que quem anda com a bispa, quem conhece a bispa já sabe. Bom, quando o Senhor dá uma ordem, para tudo e, logicamente, e a gente viu aí o testemunho, não tinha como não falar, né? A gente, infelizmente, quando a gente começa a analisar a nossa vida, nós temos muitas vezes nós temos um defeito grave, que é o quê? Nós só temos fidelidade com Deus quando a gente precisa, né? E não pode ser, nosso caminhar com Deus não pode ser só na hora da necessidade, né? Só vou dizimar na hora da necessidade, só vou ser fiel com o Senhor em tudo, nos mandamentos, nos estatutos, quando eu preciso, né? Você pode ver que às vezes a pessoa, o que acontece? Ela fala, preciso de alguma coisa de Deus, ela anda bonitinha, alinhadinha, né? Passa um tempo lá, olha, Senhor, fazer um propósito, Senhor, eu não vou fumar, eu não vou beber, eu não vou fazer isso, anda bonitinha, né? Passou lá, conseguiu o que queria, some, só vai voltar na hora que precisar de novo. Então a gente precisa entender que as coisas de Deus não podem ser tratadas assim, né? E é por isso que a bispa falou aí, nós temos muitas coisas, nós precisamos ter responsabilidade com aquilo que nós combinamos. Não precisa fazer graça para mim, para a bispa, porque para mim, querido, e para a bispa, não precisa fazer nada, precisa que você faça para o Senhor, né? Aliás, fez para o Senhor, fez pela obra, porque olha, você já me conquistou, pessoas, né? Bispo, não entende que o Valentes de Davi é uma oferta mensal de amor. Porque você pode fazer uma oferta a qualquer momento, mas o Valentes de Davi é uma oferta mensal de amor, né? Onde você vai entregar um compromisso, né? Então, um compromisso, igual você não tem um compromisso todo domingo que está na igreja, a mesma coisa, você fez um compromisso, só que o compromisso precisa ser cumprido, né? Não pode ser de forma diferente. Se eu não tenho zelo com as coisas de Deus, imagine com as outras coisas. Se eu não tenho um compromisso, né, que eu assumi com o Senhor, eu não estou cumprindo, como eu vou cumprir qualquer outro compromisso? Para mim, já me mede né? Como é que eu posso analisar uma pessoa que não tem um compromisso que assumiu com Deus? Ele não está fazendo um compromisso comigo, você não precisa fazer um compromisso comigo, nem com a bispa, faça um compromisso com a obra de Deus. Aliás, quando você faz para o Senhor, com certeza você está agradando a todos, né? Sim, bispa? Você fez para o Senhor, você está agradando a todos, amém? Bom, a bispa falou aí, nós falamos o pastor falou sobre o relógio, né? Termina hoje, né? Terminou hoje às 18 horas, a bispa passou um áudio aí, encerrando também. Glória a Deus, né? Foi 7 dias de experiência extraordinária. Eu estava comentando no programa pela manhã, né?
Hoje eu fiz o programa, amanhã, logicamente, a Bispa, Dia das Mulheres aí, né? Estão esperados aí, como dos homens é todo dia, né? Então nós comemoramos todos os dias. Então, assim, eu estava comentando pela manhã o seguinte, que esses 7 dias foi um marco na vida de muitas pessoas. E esse relógio em especial foi extraordinário, né? A gente viu o poder de Deus grandemente, umas pessoas, eu vi, pelo menos no meu grupo, as pessoas envolvidas demais, como, diferentemente de outros, dos meses anteriores, eu vi as pessoas mais engajadas, mais envolvidas, e uma coisa que me deixou muito feliz, muito mesmo, foi quando eu vi a bispa colocando lá, olha, precisamos de uma oração com uma irmã numa situação assim, eu vi o pessoal, estamos orando, a mobilização, o pastor usou a palavra correta, a mobilização, né? E isso me deixou muito feliz, porque se eu não puder contar com o corpo da igreja, eu vou contar com quem, né? Então, assim, é bom saber que eu posso contar com o corpo da igreja. Saber que se apertar, né, alguma situação, porque o dia mal ele vem, a Bíblia já relata isso, né? Mas chegou o dia mal, eu sei que eu tenho onde buscar, né? Eu vou buscar no Senhor, eu vou buscar da minha igreja. Eu sei que a minha igreja, como corpo intercessório, tem que interceder pela minha vida. Eu acho que tem coisa melhor. Nós vimos aí testemunho, né? Vimos Pedro lá, o corpo intercessório tirou ele daquela situação da cadeia, mas a igreja orando. Eu preciso saber que tem um corpo de Cristo orando pela minha vida, pela minha família, por uma situação A, situação B, enfim. Eu sei que o corpo está orando. Então eu vi essa mobilização, então foi algo que me deixou assim muito feliz. Eu queria agradecer a todos, porque da mesma forma que foi no meu grupo, foi nos demais grupos. Amém? A irmã está colocando aí, não consigo ler tudo, como o pastor falou, as letrinhas são miudinhas, está distante, mas a bispa vai respondendo aí, tá bom, pessoal? O que eu não responder, mas sintam todos abraçados, beijados, enfim. Uma boa noite aí, com muita alegria e muito carinho para vocês. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia lá em Romanos 5, nós estamos aí a palavra do nosso mês, né? A bispa abriu no domingo com Romanos 8, né? Aí a bispa falou sobre o poder, né, de filhos, né, herdeiros e co-herdeiros, e essa palavra está sobre a nossa vida, né? Lucas 15 aí, nós vamos falar um pouquinho, vou dar uma pincelada lá, mas a gente precisa entender essa palavra que está sobre a nossa vida, e nós vamos falar hoje sobre o que? Nós estamos falando envolvidos pela graça, né? O poder da graça de Deus, que nos faz o quê? Nos faz avançar. E eu vou falar de um homem extraordinário que avançou mediante as dificuldades, enfrentou uma série de dificuldades, e que inclusive, nós vamos ver primeiro, eu vou falar sobre o que é a graça, né? Nós vamos saber o que é, né? Mas nós vamos falar de um homem que nós vamos ver que algumas situações que ele passou na vida dele, muitos de nós passamos também, viu? Romanos 5, de 1 a 3. Por favor, pastor, desculpa. A referência é Romanos 5, de 1 a 3. E nós vamos ver que muitas das coisas que ele passou naquela época, nós passamos e às vezes podemos passar por algumas. Ele vai nos dar uma receita de como passar por tudo isso. E como que nós vencemos a tudo isso? Com o poder da graça, né? Então nós vamos ver que nós vamos saltar muralhas, nós vamos passar desafio. E como está no Salmo 118, né? Eu vou ter um coração inabalável a despeito de situação, né? A despeito de situações precárias, uma notícia ruim, né? Não vai ser nada disso que vai me parar e me inviabilizar de fazer a obra. Pelo contrário, eu vou continuar avançando, eu não vou parar mediante a nada. Aliás, né, a Hebron, né, se fôssemos analisar pelos olhos carnais, nós já teríamos parado há muito tempo, né? Enfrentamos grandes dificuldades, perseguições, enfim, de tudo que vocês possam imaginar. Mas nós, em momento nenhum, nós pensamos em retroceder. Pelo contrário, nós só avançamos, né? Quando você tira a mão do arado, você dá a oportunidade para o inimigo vir destruir, né? Nós não paramos, não tiramos a mão do arado nenhum dia sequer, né, bispo? Pastor, estamos firmes aí e vamos continuar em nome de Jesus, né? Amém? Mas como corpo crescendo, né? E o corpo ele precisa de quê? Né? Aliás, já fala corpo, né? Braço, perna, né? E assim precisa de todo esse corpo para poder crescer cada vez mais. Amém? Vamos lá? Romanos 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Amém? Até aí. Vamos orar por essa palavra em nome de Jesus?
Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor, por essa palavra poderosa que o Senhor nos deu nessa noite, nos visita poderosamente, nos toca, nos cura, nos liberta nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, visita a minha vida, visita a vida do teu povo nessa noite para receber essa palavra, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço também, Senhor, que todo comichão dos ouvidos caia por terra agora, para que o teu povo possa ouvir a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Todo principado, potestade, dominador do ar que vem impedir essa transmissão, caia por terra agora, em nome de Jesus, para que a tua palavra possa chegar, Senhor, possa se multiplicar a 100 por 1, Pai, em nome de Jesus, que não caia em terra seca, Pai, em nome de Jesus. Nos limpa, nos purifica de todo pecado, Pai, em nome de Jesus, que possamos entrar na tua presença limpos de mão e puros de coração, em nome de Jesus, Pai. E toda honra, toda glória e todo louvor, Pai, daremos a ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom, aqui a gente vê em Romanos 5 falando o quê? Sobre o poder da graça. Falando que nós temos uma fé, igualmente acesso à fé, e esta graça, o quê? No qual nós estamos firmados. E aqui ainda fala ainda mais sobre a perseverança, né? Que quando nós passamos por tribulação, mas aquele que tem a graça, ele passa pela tribulação e ele consegue perseverar, ao contrário daquele que para, mediante a má notícia, não consegue avançar. E nós vamos falar nessa noite de um Deus que nos dá a graça e que através dessa graça nos capacita a vencer todas as coisas. Mas, bispo, o que é a graça? A graça é um favor imerecido, e isso nós precisamos entender. As pessoas têm um conceito que a graça, olha, uma vez que eu tenho a graça, eu posso tudo, mas não só tudo naquele que me fortalece, mas eu posso tudo nas coisas erradas. As pessoas têm essa imagem, olha, mas então eu posso pecar, eu posso tudo porque eu tenho a graça, e a graça me basta. Não é por aí. Toma muito cuidado de como você entende essa palavra hoje, querido, em nome de Jesus, porque a graça é um favor imerecido. Nos diz o quê? Que mesmo nós somos pecadores, né? O poder e a graça do Senhor, a grande glória do Senhor, né? Com o amor nos perdoou e nos tornou o quê? Filhos de Deus, merecedores de graça, né? E aí o Senhor, mesmo analisando toda essa situação, nos coloca e nos enche com a sua graça. Então, pera um pouquinho. Aqui um Deus, na sua infinita misericórdia, analisou aquele povo, todos nós, né, que somos pecadores. Ele mandou o seu Filho, que morreu na cruz, né, para nos livrar de todos os pecados, nos limpar de tudo isso e nos perdoou. Então, pera um pouquinho. Primeiro eu estou vendo que a graça envolve o quê? Envolve amor. A graça me envolve amor, a graça me capacita. Nós estamos vendo que a graça, ela tem o poder da graça tem uma abrangência muito maior do que muita gente imagina. Que não é simplesmente, olha, eu posso fazer e acontecer porque o poder da graça me faz ir além. Vamos lá em Efésios 2, vamos ler um pouquinho, vamos meditar um pouco mais aí. Em Efésios 2:1, e depois nós vamos aí o versículo 8 e 9. Aqui diz assim: Ele vos deu a vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Então, pera um pouquinho. Aqui nós estamos vendo o quê? O que está dizendo aqui? Que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, mas através do Senhor, que pela sua infinita misericórdia e a sua graça, o quê? Nos coloca em liberdade, nos tira dessa morte e nos dá vida. E quando o Senhor nos dá vida, Ele nos dá vida em abundância. Então, pera um pouquinho. Aqui o poder da graça me tira da morte e me dá vida. Mas, bispo, por que me tira da morte? Porque está muito claro, os seus delitos e os seus pecados. Nós acabamos de ler que estando vós mortos nos vossos delitos. Queridos, tem um monte de gente andando aí pela rua, né? Mortos nos delitos e nesses pecados. Não conhece o poder da graça que faz avançar e que faz limpar e purificar de tudo isso. As pessoas não conhecem e estão mortas desse delito. Então é uma morte espiritual, não é só a morte física. Amém? Depois ele diz aqui no versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante o quê? Mediante a fé. E isto não vem de vós,
é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie dessa situação. Então, pera um pouquinho. É um dom de Deus, não é algo feito porque eu tive obras, porque, aliás, a salvação não é por obras, né? Não é nada disso. A salvação é uma conquista diária, né? A salvação nós conquistamos diariamente. Não é eu conquistei hoje e pronto. A salvação nós conquistamos diariamente. E aqui está nos falando que esse poder, essa graça é um dom de Deus liberado sobre a nossa vida, que nos capacita e nos faz fazer coisas que antes nós não fazíamos. Quem está precisando dessa graça? Eu estou precisando dessa graça. Eu preciso realizar coisas que antes eu não realizava. E coisas que na força do meu braço eu também não realizava. Então eu preciso desse dom, eu preciso dessa graça sobre a minha vida. Então a graça é um dom que nos capacita. Bispo do céu, então você está falando para mim que essa graça vai me capacitar, vai me fazer vencer situações? Sim, querido, eu estou falando para você que esse dom, essa graça vai te fazer vencer. Mas espera um pouquinho, mas eu não sou herdeiro de Deus? Sim, você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo de todas as promessas. O que a bispa falou no domingo? Ela leu um pouco lá em Romanos 8, falando de filho e herdeiro. Então, espera um pouquinho, eu sou filho, eu sou herdeiro. E aqui nós vemos que como herdeiro eu tenho direitos. A bispa falou no domingo, direito. Eu como filho e herdeiro eu tenho direito. E aqui co-herdeiro ainda com Cristo. Então eu tenho direito por ser filho e também por ser herdeiro, co-herdeiro com Cristo. É como se eu tivesse direito duplamente. E esse poder da graça vai me fazer avançar, além de eu ter um direito que o Senhor me deu em nome de Jesus. Então presta atenção no que é. A bispa ministrou no domingo falando sobre um filho. Aquele filho que foi relatado em Lucas 15, dizia o quê? Que aquele filho, né, ele solicitou herança. E aí eu te pergunto, naquela passagem, foi ministrado o quê? Aquele filho chegou até o pai e ele pediu o quê? Uma herança. Ele queria a herança dele. Olha, pai, separa aí tudo que é meu. Eu tenho direito a essa herança. Me dá a minha parte que eu quero ir embora. Eu quero viver o mundo. Aqui não tá bom, mas eu quero a minha herança. Aquilo que ele tinha, que ele achava que era a herança que ele precisava. E a herança que você precisa hoje é a graça que te capacita a vencer e a superar todas as coisas. Mas esse homem queria essa herança. Aí eu te pergunto, mas ele perdeu essa herança quando ele saiu de casa? Quando ele voltou, ele ainda tinha herança? Porque a bispa ministrou e nós ouvimos que ele pegou essa herança, pegou aquilo que ele entende que era de direito, que o pai repartiu, ele saiu, gastou, e a parábola nos conta que ele passou por tudo isso e voltou para a casa do pai, não foi? E ele voltou, de que situação que ele voltou para a casa do pai? Não vou entrar muito, porque a bispa já ministrou. Se você tiver dúvida, você volta lá no domingo. Mas eu quero que você entenda o seguinte, ali não parecia que ele tinha perdido tudo? Não parecia, bispo, ele perdeu de fato tudo. Mas quando ele chegou em casa, ele tinha essa herança ainda? Hã? Não. Ele tinha a herança, não a financeira. Mas ele tinha a herança que era quem? O pai. Nós estamos, e nós acabei de falar para você, que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, não é? Nós temos direito a uma herança sim, mas a herança do pai. Aquele rapaz voltou para casa, ele teve tudo de volta. Mas ele teve tudo de volta, que uma herança que ele tinha e que ele abriu mão na hora que ele saiu daquela porta, porque ele pegou sim a herança material e foi embora. Mas a herança que ele tinha, que era aquele tratamento, o fino trato, um tratamento de pai, ele não perdeu. Porque a primeira coisa que ele chegou, o que a bispa falou? O pai estava o esperando. E o pai estava esperando de qualquer forma. Ué, mas ele perdeu a herança? O pai ia receber ele de que forma? Filho, você vai vir do jeito que você está, sem chinelo, com a roupa velha. Eu não tenho outra roupa velha nova para te dar. Por quê? Porque você perdeu a sua herança. Foi assim que aquele pai tratou aquele filho? Não foi assim. Ele voltou e passa a ter direito a uma herança que ele não perdeu, mas uma herança vinda direto do trono do pai. Vindo de um pai. Somente um pai seria capaz de dar aquela herança para o filho.
Ele foi restituído de todas as sortes de bênçãos. Por quê? Ele chegou, teve festa que até então gerou ciúmes pelo irmão, que ele não tinha nada, mas a graça, nós temos que entender que a graça nos dá esses direitos, nos dá um direito de herdeiro, de co-herdeiro com Cristo. Então ele volta e ele não perde nada. Amém? Pelo contrário, ele perdeu aquilo que era material, mas o que aquele pai aprendeu, o que aquele filho aprendeu, inclusive proporcionou para aquele irmão que até então se sentiu lesado, que estava dentro da casa em todo instante e nunca tinha perdido nada, mas achava que estava sendo lesado, toda aquela família foi tratada. E muitas vezes, algumas coisas acontecem na vida da gente para uma família inteira ser tratada. Antes da gente murmurar, fiz só um parênteses aí, porque essa passagem tocou demais no meu coração, e é exatamente assim. Muitas vezes acontecem algumas coisas na casa da gente, nós temos que ser todos tratados. E nós temos que entender que o poder, a graça, e aqui fala o quê? Sobre o amor, né? Através do amor, através da fé, nós somos curados, salvos, libertos, restaurados. Mas é o que? O poder dessa graça, que é o que? Como nós vemos lá em Romanos 5, de 1 a 3, que nos firma, né? Firmes no que? Na glória de Deus. Então a graça, querido, ela tem uma abrangência muito grande, mas eu tenho que tomar cuidado com o quê? Com aquilo que eu tenho colocado de entrelinhas. Por quê? Porque muita gente se aproveitado, olha, mas o véu foi rasgado, hoje eu estou liberto, salvo pela graça, e isso me dá o direito de pecar todo instante. Cuidado. Cuidado, porque você não está lendo as Escrituras como deveria. E aí você está achando, oh, eu estou livre pela graça, está tudo lindo e maravilhoso, e você está se lambuzando do pecado. Hoje a bispa estava falando, não lembro com quem ela estava falando, mas ela estava falando exatamente isso, que as pessoas acham que por conta da graça pode fazer o que quer, né, bispa? Libertinagem. Libertinagem. Né? Cair numa desgraça, né? Atrai uma desgraça, habilita Satanás aonde não precisava. Habilita dentro da sua casa. É a graça que o mundo está pregando que está trazendo uma desgraça. A palavra certa é essa. A graça que o mundo está habilitando e que muitos servos de Deus têm parado e têm esbarrado nessa situação e têm o quê? Liberado. Achando que essa graça é a que está salvando a vida dele. Não, essa graça não, que dá graça, que te capacita e que te faz vencer todas as coisas, essa sim, mas é a graça que vem do Senhor, a graça como está aqui em Efésios 2, como está em Romanos 5, amém? E nós vamos falar de um homem que ele foi visitado por Deus de uma forma extraordinária. A graça estava sobre a vida dele? Estava sobre a vida dele. Que nós vamos falar de um homem que enfrentou tantas coisas, e algumas das coisas que eu vou falar para você que ele passou, você vai se deparar com você falar, bispo, mas eu tenho passado exatamente por isso. Só que ele nos mostra como que ele passou por tudo isso. Primeira coisa, e que nós lemos aqui também, é o que? Ser perseverante. Esse homem foi perseverante? Eu acho que foi. Perseverou a todo instante. Mas por quê? Porque a graça o capacitou a passar por todas as coisas. E nós precisamos aprender, de uma vez por todas, que é a graça que nos faz vencer. Eu preciso da graça de Deus sobre a minha vida para que eu possa vencer todos os obstáculos. Para que eu possa passar por todas as situações. E aí nós vamos falar sobre quem? Justamente sobre Paulo. Né? Paulo, antes do encontro com Deus, quem era Paulo? Bom, primeiro que todo mundo vai falar, como a bispa falou, olha, ele era Saulo e foi transformado em Paulo. Bom, eu tenho uma novidade para te falar. Primeiro, porque ele não foi transformado em Paulo. Na realidade, Saulo e Paulo era a mesma pessoa, ele foi transformado sim. Nós vamos ver muito bem. Foi transformado o quê? Porque através do poder e da graça de Deus, ele teve a vida dele transformada. Mas ele era apenas o nome Saulo e Paulo, porque um nome, né, que vinha da origem dos judeus, e outro era um nome porque ele tinha descendência também romana, e as escrituras nos falam que inclusive ele, em algum momento, quando foi preso, foi falando, mas vocês prenderam um cidadão romano, pera um pouquinho.
Só que ele, para ele ministrar para aquele povo, ele não poderia usar o nome de Saulo, ele tinha que usar o nome de Paulo. Mas, logicamente, a transformação houve na vida dele. E que por isso falamos, olha, Saulo agora foi transformado em Paulo. Porque agora ele não se apresenta mais como Saulo, ele passou a se apresentar como Paulo. Mas houve sim a transformação na vida dele. Mas, bispo, que transformação que houve na vida dele? Sabe que transformação que houve na vida daquele homem? Aquele homem foi treinado e habilitado com quem? Com Gamaliel, homem douto da lei, ensinou muito bem a lei para Paulo. Aliás, Paulo conhecia a lei melhor que ninguém. Só que Paulo conhecia a lei e era através da lei que ele era o quê? Um juiz que justificava todas as coisas, um justiceiro e fazia tudo pela lei. E hoje, ainda hoje, infelizmente, nós encontramos pessoas e pessoas como Saulo, né? Agindo em função da lei, conhece o quê? Conhece um Deus que andava, mas em primeiro lugar, segundo a lei e não o amor. Mas Saulo precisava ser transformado. Ele não poderia andar somente na lei, porque somente com a lei ele não ia passar por tudo que ele passou, não ia vencer tudo que ele venceu. Então ele precisava da graça e do amor sobre a vida dele. Paulo agora iria sim andar, mas não pela lei só. Ele ia andar também pelo amor, pela graça de Deus, porque a graça de Deus alcançou a Paulo, ou não alcançou? Ora, se a graça não tivesse alcançado Paulo, quando ele teve aquele encontro, o que aconteceu? A vida dele tinha continuado da mesma forma. Ele continuaria um perseguidor de Cristo, continuaria sendo um justiceiro, continuaria sendo um juiz. E quantos de nós estamos exatamente como ele? Sendo juízes de nós mesmos, aliás, né? Pastores de nós mesmos, somos juízes, não conseguimos vencer nada, porque nós não temos uma graça sobre a nossa vida que nos capacita. Ora, bispo, eu tenho 10 anos de evangelho, parece que eu não consigo viver nada. Lógico, querido. Cadê a graça que te capacita? O que você tem feito? Como que você tem andado? Você está meditando segundo a lei, andando segundo a lei. Só que agora ele aprendeu o quê? Que não, através da graça, do amor, ele teria o quê? Capacitação. O capacitaria para enfrentar todas as coisas. Então, pera um pouquinho. Nós falamos que hoje é o envolvidos pela graça. Então, através, né, da graça, envolvido pela graça, eu serei capacitado a enfrentar todas as coisas. E aí nós vamos ver que Paulo, né, enfrentou muitas coisas. A graça não só o capacitaria e faria com que ele vencesse o impossível. E ele não venceu? Vamos ver tudo que Paulo venceu. Olha quantas coisas Paulo venceu. A graça não o capacitou para vencer? Lógico que capacitou. Porque se ele não tivesse a capacitação sobre a vida dele, ele não teria vencido. E nós vamos ver que muitos dos obstáculos são muito maiores do que o que nós enfrentamos e nós temos parado. Então, pera, cadê o poder da graça sobre a minha vida que me faz vencer? Eu estou inviabilizando, eu estou inutilizando o poder da graça de Deus sobre a minha vida, sendo que eu sou herdeiro e co-herdeiro, eu estou inviabilizando, eu estou inutilizando. Aí nós vemos Paulo, né? E eu te pergunto hoje, sem Deus, sem essa capacitação, né? Sem o Senhor sobre a sua vida, sem essa graça, você conseguiria enfrentar metade do que Paulo enfrentou? Sem a graça de Deus você conseguiria? E Paulo teve aquele encontro verdadeiro com o Senhor, né? Ali a graça de Deus sobre a vida dele, para ele poder enfrentar tudo que ele precisaria enfrentar dali em diante. E é esse poder que o Senhor está derramando sobre a sua vida hoje. Porque para você passar, para você conquistar o que você precisa conquistar, lembre-se que nós estamos no ano de consolidação das promessas. Só que para consolidar, para mim vencer a tudo, Josué teve que vencer, querido. Ele estava no ano da consolidação das promessas dele. Afinal, estava conquistando terras e terras. As terras já tinham sido dadas para ele por herança. Mas ele precisava conquistá-las. E somente de que forma? Com o poder da graça, né? Que nos dá hoje, que nós vamos fazer as mesmas conquistas que Josué fez. Que vai nos dar estratégia, né? Que nos faz vencer toda e qualquer situação.
Bispo, mas é só a minha situação financeira? Não, querido, não está só voltado a tua situação financeira. Faz você vencer uma enfermidade, porque vem um diagnóstico sobre a sua vida e você para, você não consegue caminhar, você não consegue avançar, você passa a viver somente a enfermidade, o problema, aquela sentença, e dali você não consegue fazer mais nada. É o que muita gente tem vivido hoje. Cada vez mais nós temos visto pessoas vivendo uma enfermidade, uma sentença. E essa semana ainda, olha, eu confesso para você que foi muito duro ler aquilo que estava escrito no meu WhatsApp. Por quê? A bispa estava relatando sobre uma situação de uma pessoa que, inclusive, não só aceitou uma sentença, como estava se despedindo das pessoas. Espera um pouquinho. Mas quem decretou a tua morte? Quem foi esse que falou que você vai morrer amanhã? Espera um pouquinho. Se somente Deus, né, que pode dar a vida e tirar, espera um pouquinho. As pessoas aceitando uma sentença de morte. Então presta atenção como é que nós estamos vivendo, como é que as pessoas estão vivendo no dia de hoje. Presta atenção. E aí nós vemos que Paulo enfrentou muitas dificuldades. E não foram poucas. E aí nós vamos ver que Paulo passou por situações, inclusive teve uma situação que ele foi expulso de Antioquia pelo quê? Pelos poderosos da cidade. Eles expulsaram ele, só que Paulo, quando foi expulso, ele foi expulso injustamente. Você já imaginou o que é na nossa vida? Às vezes nós somos injustiçados em algumas situações, as pessoas apontam os dedos, porque nós somos servos de Deus, apontam o dedo, olha lá, e não sei o quê, e acusam de coisas que você não fez. Mas como que eu venço tudo isso? Como é que eu posso superar toda essa situação? Como é que eu supero uma sentença que foi dada contra a minha vida? É com o poder da graça, que me habilita e me faz passar por tudo isso, me faz enfrentar a situação. E aí eu posso fazer conforme está no Salmo 112. Eu não olho para a situação, eu olho para o meu Deus. Eu não vou temer a má notícia, mesmo que a má notícia seja o que foi. Então, quantos de nós, no dia de hoje, estamos sendo injustiçados, nós invalidamos o poder da graça e estamos vivendo essa injustiça. Tem gente que está vivendo a injustiça que dá muito, muito, muito tempo. Precisa quebrar aliança com tudo isso. Você tem o poder da graça sobre a sua vida que te capacita a passar por cima disso, a enfrentar essa injustiça. E Paulo enfrentou tudo isso. Sabe por que ele enfrentou? Porque ele não parou. E ia parar por aí a perseguição contra ele? Não vai parar. Tem servo de Deus que está desistindo, sabe por quê? Porque se sente perseguido, querido. Você vai ser perseguido porque você é servo de Deus. Ou você acha que você vai ser servo de Deus e não vai enfrentar dificuldade nenhuma? Ah, tudo é lindo e maravilhoso. Um mundo de Oz. Querido, não. O mundo de contos de fadas não existe. Isso é coisa de coisa para você contar para criança, que nem criança mais hoje quer ouvir esse tipo de história. Aliás, nem criança mais acredita. Vai falar de ovo de coelhinho de Páscoa para criança. Nem a criança mais acredita. Por quê? Porque não existe. Então preste atenção. Eu preciso o quê? Do poder da graça para passar por cima de tudo isso. Paulo foi apedrejado. Quase até a morte. Aliás, em Listra. E lá, quando achou ele, acharam que ele estava realmente morto. Mas imagine Paulo passando por tudo isso, se não tivesse a graça para o capacitar, para superar tudo isso. Não tinha hospital naquela época. Você acha que Paulo chorou? Ele foi para onde? Como que Paulo passou por cima de tudo isso? Quantas dores nós temos sentido e nós não temos para onde correr, nós olhamos e eu não tenho para onde correr, ou eu estou correndo para o lugar errado, né? Aonde eu tenho colocado, né? Aonde eu tenho colocado a minha esperança? Aonde eu tenho depositado a minha fé? Será que eu não estou esperando de lugar errado? Tem pessoas esperando a solução em lugares errados. A bispa falou sobre uma pessoa hoje comigo, que a pessoa falou, olha, eu não posso estar na igreja porque eu fiz uma aliança. Mas uma aliança com quem? Se você não fez uma aliança com Deus, você fez com quem? Porque, querido, se você não fez na igreja, você fez uma aliança com Satanás, desculpa. Se não é na igreja, com quem você tem feito aliança? E você quer esse poder da graça. Como que você vai receber o poder da graça fazendo aliança com Satanás? Como? Se Paulo não tivesse o poder, se não tivesse a graça sobre a vida dele, ele tinha passado por tudo isso, porque a graça nós lemos aqui que envolve também o quê? Está falando de fé. Graça, fé, amor, são coisas que andam juntos.
Paulo passaria por tudo isso, ser apedrejado por levar o evangelho. Mas a graça bastou para Paulo. E é isso que nós temos que entender. Eu quero que você entenda nessa noite. A graça te basta para você passar por tudo isso. Mas, bispo, mas a dor é muito difícil. Você não está entendendo? Eu fui apedrejado. Todo mundo na empresa me apontou o dedo. Querido, mas a graça te basta. O Senhor te justifica. Então espera, mas aonde você tem colocado o teu tesouro? Onde você tem confiado? A tua esperança está onde? Está num Deus poderoso, que o poder da graça dele está sobre a sua vida, está sobre a minha vida. É esse Deus que eu tenho guardado, é nele que eu tenho depositado a minha esperança. E a graça dele me basta, porque a graça dele me faz avançar, me faz superar, me dá estratégias. Na Macedônia, Paulo foi açoitado. Meu Deus do céu! Eu estou falando para vocês, estou contando a história de Paulo, porque não foi uma vez só. E tem muita gente achando que é injustiçado porque já passou por 2 vezes. Paulo não parou por aí. Paulo foi açoitado, amarrado, preso. Só que você vai ler as Escrituras, sabe o que aconteceu com Paulo? A graça de Deus bastava tanto na vida dele, que Paulo, sabe o que ele fazia quando ele estava preso? E uma das vezes que ele ficou preso, colocaram ele como se tivesse alugado uma casa, colocaram ele lá, colocaram guardas para cuidar dele, que ele não podia sair de lá. E sabe o que ele fazia? Ele escrevia a carta aos Coríntios, Tessalonicenses, né? Éfeso. Ele estava escrevendo cartas. Para quê? Para pregar o evangelho. A prisão paralisou Paulo, a prisão parou, fez com que ele parasse de pregar o evangelho. A graça de Deus fez o quê? Capacitou ele. Naquele lugar ele viu o quê? Uma possibilidade. E você nessa noite, você tem que analisar o lugar que você está e ver uma possibilidade. Porque eu tenho uma graça de Deus que se aperfeiçoa, né, nas minhas dificuldades e que me faz avançar, me dá estratégias. É essa graça que está sobre a sua vida, querido. Paulo foi lançado na prisão e lá o que? Ele praticou o quê? Ele praticou o bem. E ele foi lançado lá por quê? Porque ele praticava o bem. Ele não foi lançado na prisão porque ele maltratou, porque ele fez alguma coisa de errado. Pelo contrário. Mas a graça de Deus bastava e ali ele prosperou. Porque a palavra, ele pregou o evangelho. Ele não deixou um só minuto. Mas parou por aí, bispo? Não parou por aí. A situação de Paulo só apertava um pouco mais, mas então eu vou parar, porque a graça de Deus só ia até aqui. Aqui eu não consigo ir mais. E eu estou querendo que você entenda nessa noite que nós não passamos por poucas coisas. Nós temos passado por situações ao longo da nossa vida. E que também não vão cessar. Mas eu tenho que aprender a superar tudo isso. Eu tenho que entender que a graça vai me fazer passar por essa também. E sabe o que acontece? Muitas das vezes a gente fala, mas a graça de Deus me capacitou, eu passei por aquela, mas essa agora eu não vou conseguir. Sabe por que você fala isso? E o Senhor me falou outro dia? Porque cada vez que a gente passa por uma situação, a gente acha que essa é pior que a outra. Sabe por quê? Porque aquela nós já superamos. Esse tipo de situação, quando vem, já não me domina mais, porque essa eu já superei. Então a próxima é mais difícil, e aí eu vou passar por ela. Quando vier outra igual, eu já superei. Foi isso que o Senhor me falou. E aí o que acontece? Eu vou passar e vou indo. E aí nós vamos avançando. Mas através do quê? Do poder e da graça de Deus. Então, em nome de Jesus. Paulo foi perseguido pelos judeus em Tessalônica. Por quê? Porque ele pregava o evangelho lá em Bereia. E depois em Éfeso. Ele pregou em todas as cidades. Né? Tanto que gerou confusão nas cidades inteiras. Queriam matar. Todas as cidades que ele passava, aliás, queriam matá-lo. Mas a graça de Deus sobre a vida dele não permitiu que ele parasse. E Paulo aprendeu rapidamente que a graça de Deus o capacitaria. E se ele estivesse envolvido pela graça de Deus, o poder de Deus, ele poderia vencer todas as coisas. Tanto venceu que quando ele foi levado para Roma, enviado para Roma, aquilo que ele falou, bom, agora vai parar toda a confusão, né? Porque ele estava sendo enviado para Roma, agora vai acabar toda a confusão, porque agora eu vou lá, vou ser julgado, tá, resolver o problema, até porque o Senhor falou que eu tinha que ir para Roma, e ele fez de tudo para que fosse para lá. Só que no meio do caminho, a vida de Paulo não era fácil.
Porque no caminho, o que aconteceu no caminho? Houve um naufrágio lá, não foi? E ele foi parar onde? Na ilha de Malta. Só que ele chega na ilha de Malta, logicamente, todo mundo, né, começa a olhar para Paulo, porque olha toda aquela situação, e a vida de Paulo estava fácil, né, porque Paulo foi parar numa ilha, estava fácil. Mas o que acontece? Ele foi picado por uma cobra, meu Deus. E o que salvou a vida de Paulo? O poder, a graça de Deus sobre a vida dele. Porque Paulo foi picado, mas ele morreu? Ele morreu picado pela cobra, bispo? Ele morreu picado pela cobra. Pelo contrário. Não só demonstrou o poder de Deus, a graça de Deus sobre a vida dele, como ainda saiu curando todo mundo na ilha. Sabe como que eles saíram daquela ilha? Deram um barco novo para eles. Você está entendendo o que o poder da graça faz sobre a tua vida? Faz você vencer, você conquistar? Você está conseguindo entender o que eu estou falando? Eu estou me fazendo claro para você? Que você vai saltar muralhas, que você vai vencer desafios, que você vai conquistar outros tantos. Em nome de Jesus. Porque Paulo não precisou trabalhar para esse barco. Precisou, bispo? Não. Não precisou. E foi entregue o melhor, né? Detalhe, a bispo acabou de falar. Foi entregue o melhor. Então presta atenção no que significa ter o poder da graça sobre a minha vida. De que eu vou ter o melhor, eu vou superar todas as dificuldades. Eu falei para você várias. Poderia falar aqui a noite inteira sobre todas as histórias que Paulo passou. Por todas as situações que Paulo passou. Porque não foi poucas. Vê lá Paulo e Silas na prisão. Louvando à meia-noite. Fala sério. Salvando vidas. Mas se não era um homem cheio de graça? Hã? Acho que era. Passou por todas as situações e nos deixou hoje escrito o quê? Para que a gente pudesse passar pelas mesmas situações, mas de uma forma diferente, para que a gente passe como ele passou. E não do jeito que nós temos enfrentado as situações do dia a dia. Nós temos parado mediante a cada obstáculo. E sabe qual é o problema que tem paralisado a maioria das pessoas hoje? É que já estão paralisando, estão parando em obstáculos pequenininhos. Se você não está conseguindo passar por essa situação pequena, como você enfrentar uma maior ainda? Ou você acha que Satanás não vai aperfeiçoar, ele não vai melhorar a dificuldade para você, o grau de dificuldade para você, o nível 1, o nível 2, o nível 3. Você acha que não? Em nome de Jesus. O caminho para a salvação, ele pode ser até curto. Mas ele com certeza, na maioria das vezes, ele não vai levar até o Senhor. Porque o único caminho, por mais longo que seja, tem que ser através de Cristo. Então, em nome de Jesus, receba o poder da graça sobre a sua vida. Pegue o caminho, mas pegue o caminho certo, que daí tem que seja o mais longo. Porque, na maioria das vezes, ou nem sempre, o caminho curto vai te levar até o Senhor, vai te levar até a tua salvação. Mas quando eu tenho o poder, a graça de Deus sobre a minha vida, eu consigo vencer todas as situações, eu consigo ir de encontro o quê? A salvação, a vida eterna, através de Cristo. E para isso, nós precisamos do poder o quê? Do poder da graça que nos capacita. Então receba hoje em nome de Jesus. Porque você precisa entender que enfrentar sozinho essa situação, você não consegue, né? De jeito nenhum. Mas quando você tem o poder da graça de Deus sobre a sua vida, você consegue. Então receba nessa noite, em nome de Jesus, o poder da graça que te capacita a vencer todas as coisas em nome de Jesus. Receba também nessa noite o poder de filho, de herdeiro e co-herdeiro com Cristo em nome de Jesus. E o terceiro, receba o poder de cura. Paulo foi curado em todas as situações. Ele foi curado, sarado. Você viu que ele foi picado, ele foi sarado. Então receba esse poder sobre a sua vida. O poder da graça que te capacita a vencer todas as coisas. Eu não serei mais dominado por situação. Pelo contrário, de tudo eu dominarei. Por quê? Porque eu tenho o poder da graça de Deus sobre a minha vida. Então receba essa palavra hoje, nessa noite, em nome de Jesus. Quero colocar ela sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família. Você vai ver que a partir de hoje, aquilo que parecia um fardo difícil de passar, de superar, de levar, o Senhor está dividindo com você. O Senhor hoje está te colocando, te capacitando a vencer todas essas situações. Amém? Amém, queridos?
Glória a Deus. Em nome E de você ouviu essa palavra hoje? Estava difícil. Por quê? Porque você estava tentando enfrentar, né, tudo sozinho. E você não estava conseguindo. Por quê? Porque você precisava do poder da graça para passar por essa situação. Aleluia. Você não está conseguindo sair, né, do pecado. Tá, como nós lemos lá, morto pelos delitos e pelos pecados. Você quer ser salvo pela graça. Eu quero esse poder de Deus para mim sair dessa situação. Então você vai fazer uma oração comigo nessa noite. E o Senhor vai te libertar de tudo isso. Amém? O Senhor vai te dar poder para você vencer toda essa situação. Resistir ao diabo. Amém? Faz uma oração comigo nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu quero te pedir nesta noite. Eu quero te pedir nessa noite. Me limpa e me purifica. Me limpa e purifica. De todo pecado. De todo pecado. Me tira dessa morte Me tira dessa morte espiritual. espiritual. E me perdoa E me perdoa pelos meus delitos. pelos meus delitos. Pelos meus pecados. Pelos meus pecados. Que me colocaram Que me colocaram nessa situação. nessa situação. Eu quero te pedir hoje. Eu quero te pedir hoje. Escreve o meu nome Escreve meu nome no livro da no vida. livro da vida. Eu quero receber hoje Eu quero receber hoje o poder da o graça poder da graça que me faz vencer. que me faz vencer, Que me dá poder que me dá poder sobre todas as coisas. sobre todas as E coisas. que a partir de hoje Que a partir de eu não hoje quero mais ser dominado eu não quero mais ser dominado por situação nenhuma. por situação nenhuma. E eu quero tudo Eu quero tudo dominar dominar através do poder através do poder do nome. do nome De Jesus de Cristo. Jesus Cristo. Amém? Amém. Quero orar por você agora, querido, em nome de Jesus e por todos que receberam essa palavra hoje. Eu só não sei se eu estou no horário que o meu relógio Tá. aqui. Estou no horário, bispo, desculpa, mais 21 uma e hora. 10. 21h10. Ah, então tá certo. Ótimo. Ah, você pensou que você estava... Eu achei que eu estava, né? Eu falei, será que eu estou meio atrapalhado no relógio? Vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir, Senhor, nessa noite, a cada um, Senhor, que confessou agora, Pai, diante dos homens, Sim. o Senhor como único e suficiente Salvador. Eu quero te pedir, Senhor, limpa, apaga todas as transgressões do teu povo, Senhor. Cada um que confessou agora os delitos, os pecados, Pai, em nome de Jesus. Escreve o nome deles no livro da vida. Confessa a eles diante do Pai, como eles te confessaram diante dos homens, Pai. Oh, Pai, sobre todos que receberam essa palavra hoje, Pai, em nome de Jesus. Toca, cura, liberta, restaura, Pai, em nome de Jesus. Avivamento, Pai, sobre a vida do teu povo, Senhor. Entra nos lares, Pai. Tira toda enfermidade, toda sentença, diagnóstico, peso de palavras, orações contrárias, Pai. Peso de palavra, tudo aquilo que vem paralisando o teu povo. Teu povo não consegue receber a palavra, não consegue avançar, Pai. Tá jogado no abismo agora, em nome de Jesus. Tudo isso que paralisava, colocamos por terra agora, Pai, em nome de Jesus. Receba o poder da graça, aquele que te faz avançar, aquele que te dá poder para pisar na serpente, em nome de Jesus. Visita os celeiros, Pai, do teu povo, Senhor. Oh, Pai, a prosperidade, a riqueza que está no Salmo 112 sobre a vida do teu povo, Senhor. Oh, Pai, derrama o poder da graça sobre a vida do teu povo, Senhor, que capacita a vencer todas as coisas, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, visita poderosamente, Pai. Oh, Pai, que onde chegar o som da minha voz, nessa noite, o teu povo seja tocado, curado, liberto e restaurado, Pai, em nome de Jesus. Restitui, Pai, tudo aquilo que foi tirado da vida do teu povo. Situação financeira, familiar, Pai. Oh, Pai, em nome de Jesus. Tudo aquilo que o inimigo levou, que o devorador levou, o migrador levou, seja restituído, Pai, em nome de Jesus. E com o poder da graça, nós seremos restituídos, Pai, em nome de Jesus. Oh, Pai, e que toda a honra, Senhor, toda a glória e todo o louvor seja dado a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Receba essa palavra hoje sobre a sua vida aí, em nome de Jesus. A bispa vai entrar, bispa? Nós três. Nós três? Então vamos lá. Em nome de Jesus. A bispa vai entrar aí. Oi? Desculpa, bispo. Bispa, aqui hoje minha cabeça, né? Não tá saindo, né? Aí, Saiu? Saiu?
Ô, glória, não quer sair não. Deixa eu tirar aqui. Aleluia. Para que a bispa possa colocar. Eu posso mostrar? Pode mostrar? Pode mostrar. Conquista Oh, da glória a igreja. Deus, a nossa conquista aqui, ó. Pode É que lá vai mostrar. mostrar o contrário, né? Não, Está ao mas- contrário, amanhã mas vai estamos publicar. aqui, ó. Nossa forma de evangelismo, a divulgação do ministério, glória a Deus. Aleluia, glória, glória, glória. Porque não está trabalhando Ó, legal, né? Nós, como líderes do ministério, né, nós vamos estar ungindo a primeira remessa que saiu e ungir Glória a Deus. as mãos aqui do pastor, do bispo, né, em nome de Jesus. E eu quero chamar vocês também para levantar as mãos em direção a esses panfletos aqui, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos orar agora. E nenhum desses panfletos vão se perder. São 2.500 sementes que nós estamos ungindo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nenhuma delas vai deixar de brotar. Mas eu profetizo em nome de Jesus que cada um desses panfletos nós vamos colher a 100 por 1 em nome de Jesus. Amém. Esta Glória é a Hebron, Deus. Igreja Internacional, Apostólica Internacional. Isso aí. Glória a Deus. Aleluia. Fala aí, bispo, encerra aí em nome de Jesus. O A, altar é teu. a nossa terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama. E amanhã, às 8 horas da manhã, programa, vamos lá, Mulheres Conectadas em Cristo, amanhã é o nosso dia, né? Programa especial, uma palavra especial, né? Nós vamos, em nome de Jesus, orar por todas as mulheres. Então convida as suas amigas, fala, olha, tem uma palavra especial para você amanhã no programa, das 8 às 9 da manhã, amém? Na palavra do dia, em nome de Jesus Cristo. Compartilha, chama todo mundo, né? Que o Senhor use a tua vida como instrumento, né, da glória dele. Amém? Em nome de Jesus, eu já te abençoo e te envio amanhã para viver um dia extraordinário, cheio de poder, unção e autoridade. Em nome de Jesus. Fica na paz, Senhor. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.